Oi meninos, tudo bem? Eu vou gravar para vocês a correção da revisão da lista CPB, revisão da P2, e vou também corrigir com vocês o simulado P2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande no grupo do WhatsApp, aquele grupo atividades do primeiro ano, que eu respondo, porque às vezes a sua dúvida vai ser a dúvida do colega, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui na revisão P2, que é a lista da CPB, o texto 1, a urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais. Como eu já disse para vocês, não há necessidade sempre de ler o texto. Você só vai ler o texto se você tiver tempo suficiente, que no caso de fazer as listas, você tem tempo para ler, tá bom? Então, leia para aumentar o seu léxico, leia para você ter um melhor conhecimento de mundo. No caso de você estar no Enem, por exemplo, você vai direto para a questão, tá? Sempre frisando esse método de aplicação de prova, tá? Então, vamos lá. Para responder a questão, leia o texto base 1. No trecho destacado da fala de Kirsten Duncan, inevitavelmente alguém vai se machucar nessa história, expressa-se o uso de linguagem em sentido o quê? Vai se machucar nessa história não tem sentido denotativo, não é passar uma informação. Aqui tem um sentido conotativo, um sentido figurado. Então, a opção correta seria a letra C. Número 2. Identifica-se trecho com termos empregados em linguagem figurada em quais das opções? Vamos ver a letra A. Os avanços na igualdade de gênero têm andado de mãos dadas com o crescimento da desigualdade econômica pelo mundo. Andar de mãos dadas não dá certo para os avanços na igualdade do gênero. Então, quem é que tem andado de mãos dadas? Os avanços na igualdade de gênero. Isso é o sujeito da oração. Tem andado de mãos dadas é uma linguagem figurada. Então, a resposta correta a gente já sabe que é essa. A B, a C, a D e a E são todas denotativas. Elas estão todas passando uma informação. Nenhuma delas tem um sentido figurado. Então, a resposta correta é a letra A. Número 3 e última, a questão da língua tupi no Brasil. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena faz o quê? Contribui efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados? Nós temos traços característicos, sim, de cada lugar determinado. Então, tem uma etnia que fala no Amazonas de uma maneira que agregou para o nosso léxico, que no começo, na descoberta do Brasil, as línguas eram, cada etnia tinha sua própria língua e isso agregou para que efetivasse, né, o nosso léxico. Então, essa transformação foi sócio-histórica e aplicou na nossa linguística nacional. E aí deu uma... Nós temos várias palavras importadas do tupi para a língua portuguesa. Então, resposta adequada, a letra A. Certo? Agora vamos para a nossa lista. Deixa eu ver onde está aqui. Nosso simulado do P2. Eu queria deixar inteiro. Vamos lá aqui. Acho que vai dar certo. Eu tenho aqui o simulado, eu vi o relatório de vocês, não fiquei muito satisfeita com o relatório. Bom, não tá dando certo. Aqui, não. Não fiquei muito satisfeita com o relatório de vocês. Achei que vocês tinham que ter acertado um pouco mais, né? Mas vamos lá, é assim, vamos melhorar. As dúvidas vão me mandando via WhatsApp aí e eu vou respondendo, tá bom? Olha lá então a questão aqui número 1. Tem um texto e aí vem lá a seguinte resposta. Acho que eu fiz certo. Deixa eu ver. Acho que sim. Não, queria que ficasse maior, mas não tá dando muito certo. Tentei baixar, também não deu. Então vamos lá, vocês estão enxergando aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho. Oxe, gente.
Tá. Tem um texto aqui, prezada senhorita, e aí um texto sobre um divórcio, né? Que, aliás, não é nem um divórcio, é um casamento que nem vai acontecer. Então, a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre... Qual é a incompatibilidade aqui que causou o humor? O objetivo de informar e a escolha do gênero? O objetivo de informar não tem aqui porque é um texto onde diz que o cara resolve não se casar mais. Então, é um texto todo conotativo, todo figurado. E ele até fala assim, quer ver? Deixa eu ver. Vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, ou seja, eu quero continuar solteiro. Então, não é um objetivo de informativo, e não é só informativo, por isso a escolha do gênero textual, não é essa. B. A linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Essa resposta está bem adequada. Por quê? São duas pessoas normais e poderia dizer uma para a outra de maneira bem mais simples que não querem mais se relacionar. Aliás, é o rapaz que não quer. Então, a escolha da linguagem em relação aos papéis sociais que as pessoas ocupam é que causou o humor, porque ele foi todo formal para dizer algo que ele poderia dizer de uma outra maneira, visando o contexto que estava falando com a própria noiva, né? A C. O emprego das expressões antigas, não tem expressão antiga aqui. D. As formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. Uma carta exige algumas estruturas? Sim, mas nesse caso aqui ele estava falando com a própria noiva, não precisaria ser tão formal, então não é essa. E. O rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. A gente nem sabe o que o remetente é, apenas sabe que é a noiva do cara. Então, resposta adequada aí. Letra B. Número 2. Acho que está aqui para baixo. Ou não. Número 2. Tem o texto aqui, aí tem. Em razão das características do gênero textual, o autor busca imprimir em seu texto um tom mais informal e próximo do uso cotidiano da língua. Essa escolha estilística pode ser exemplificada pelo uso da seguinte construção. Eu também não necessito ler o texto, caso eu não tenha tempo, se estiver no cronograma de prova. Pelas orações aqui, eu consigo identificar qual dessas tem estruturas do cotidiano da língua, tá? Estilos do cotidiano da língua. Letra A. Nem recomendando-o de fato. A gente não usa recomendando-o para o cotidiano. B. Ao contrário que se poderia pensar, a gente nem usa ao contrário, a gente usa do contrário. A gente não usa a preposição ao, a gente usa a D. Do contrário, aliás. C. Vejam-se esses versos de Murilo Mendes. Não usamos o pronome passivador se no cotidiano, apenas na escrita. D. Se o padrão vem da fala dos bacanas. Quem são bacanas? Bacanas é uma linguagem popular, é uma linguagem do cotidiano. Resposta adequada, letra D. Vamos ver aí. Dizemos aos alunos e aos demais interessados. Não tem aí fala do cotidiano. A gente disse aos alunos e aos outros interessados. A gente quase não usa demais. Então, linguagens do cotidiano aí, a letra D, onde diz fala dos bacanas, na linha 32. Certo? Texto 1. Jovens assaltam e matam. Meu Deus, como é que pode? Mamãe, Cala a boca, menino. Não tá vendo que eu tô ocupada? Para responder a questão, leia a tirinha. A fala da mãe do menino, no último quadrinho, revela o uso de uma variação linguística conhecida como... Aqui eu tenho a variação diatópica, que é de região do país, a diafásica, que é do contexto comunicativo, e acredito que essa é a que vai dar mais certo. A C, um jargão, que é variante da área profissional em que atua o falante. Não tá falando nada disso, apesar de ser mãe, né? Quase uma profissão, mas tudo bem. D, gíria, a mãe não usa de gíria. E histórica, uma vez que é reveladora de mudanças ocorridas ao longo do tempo. Não, também não.
Resposta adequada, então, diafrásica, que é de acordo com o contexto de fala. Acredito que essa seja 4, vamos ver. Sim, Priscila, rainha do espirro. Esse texto veio bem a calhar para o momento que nós estamos passando, né? Acredito que é esse texto aqui que fala um pouco do corona. Deixa eu ver. Se eu não me engano, acho que sim. Síndrome respiratória do Oriente Médio, que é daqui que se desenvolveu outros vírus. Coronavírus do MERS, é isso mesmo, que veio do camelo. E esse texto é um texto legal de vocês lerem, principalmente para citar em redações aí, possíveis propostas de redações que vocês têm. A partir da leitura do texto, infere-se que, ao descobrir a origem dos espirros, e aqui você vai ter que ler o texto, porque é uma questão de interpretação, vai ter que ler o texto. Ao descobrir a origem dos espirros, essa fantástica descoberta nos trouxe todas as pistas sobre a epidemia que surgirão no futuro. Essa aqui é quase uma previsão do futuro, não tem como. Primeiro que essa palavra todas aí acabou com a oração, com a informação que a frase trouxe. Então, todas as pistas, não tem como trazer todas as pistas. E sobre as epidemias que surgirão no futuro, eu não sei, ninguém é Deus para saber, então nunca seria essa. B. Lembrando que toda questão que generaliza ou particulariza, a gente tem que ficar suspeitando se ela é correta ou não, tá? Normalmente ela é errada. B. Os pesquisadores árabes descobriram que o resfriado partiu dos dromedários para os seres humanos. E aí no texto vai dizer que partiu dos dromedários e não necessariamente foi direto para os seres humanos. Tem que dar uma lida lá no texto. C. Os pesquisadores, ao examinarem 1000 camelos, dentre eles 60 árabes, perceberam a presença do coronavírus humano 229E. Também não foi essa contagem que foi feita, tem que ler o texto, vai ler lá o texto. Na realização de testes, os cientistas perceberam que o vírus em questão tem a probabilidade de ser um parente que sofreu mutação, e esse vírus foi do camelo para os seres humanos. Sim, o vírus foi do camelo para os seres humanos, mas a probabilidade dos testes não foi esse resultado. E a letra... não, peraí, gente. Na realização dos testes, foi isso mesmo. Na realização dos testes, sim, os cientistas perceberam que o vírus em questão tem a probabilidade, ou seja, olha aí a palavra, não está afirmando probabilidade, está dizendo que pode ser que seja um parente que sofreu mutação e esse vírus foi do camelo para os seres humanos. A resposta está totalmente cuidadosa na escrita. Não está afirmando, nem negando, nem generalizando, nem particularizando. Está dizendo provavelmente aconteceu isso. Então, a resposta certa é a letra D. E a E fala que o coronavírus não teve tempo de sofrer mutação. Aí já não é a resposta correta, porque a gente já percebeu que ele teve tempo suficiente, né? Vamos lá, então, a resposta certa da 4 é a letra D. Agora vamos para 5. Observe o fragmento a seguir. Por tudo que apenas ameaçou e não chegou a ser, pode-se afirmar, com base na circunstância da lexia, que o não em destaque encerra sentido de que. Aí não precisa se descabelar. O não é uma conjunção de negação. Uma conjunção, a professora está com conjunção na cabeça. Um advérbio de negação. Eu não preciso me descabelar com isso, tá? Letra D, negação. 6. Hiena, você é o mais infame dos animais. Não é para me gambar. Como a ciência explica isso? Não sei, sou meigo no assunto. Seus trocadilhos são de muito mau gosto. Estou porco me lixando. E o mal que pode trazer para as crianças? Não tenho nenhum crepúsculo. A charge acima nos permite realizar, através de um olhar gramatical, as seguintes considerações. Então, não está falando de interpretação do texto. Aqui está falando de gramática. Está falando apenas de gramática, tá? Então, olha lá. No primeiro quadro, nítido é o sujeito da frase. Hiena, você é o mais infame dos animais. Expresso pela palavra hiena. Hiena aqui é o sujeito da frase? Não. Hiena aqui é um vocativo, então essa não é a resposta correta. B. No segundo quadro, na fala Como a ciência explica isso,
O deslize do autor foi grosseiro, visto que o pronome possessivo correto seria isto, já que o mesmo ganha nessa sentença do destaque de sujeito. Aqui eu tenho, cadê? No segundo quadro. Como a ciência explica isso? Quem explica? A ciência. E isso não é sujeito. Não. O sujeito aqui é a ciência. E isso é o objeto. Então, a resposta está errada. C. Ainda no segundo quadro, na resposta da hiena, não sei, sou meigo no assunto, a palavra em destaque tem a função morfológica de adjetivo e a função sintática de predicativo do sujeito. Letra C, a 5. Meigo tem a função morfológica de adjetivo. Meigo, na verdade, meigo, a palavra em destaque tem a função morfológica de adjetivo. Sim, fulano é meigo. E a função sintática de predicativo do sujeito. Ainda no segundo quadro. Mas por que que tá... Vamos ver a D. No quarto quadro, observamos o velho e bom erro de ortografia, ao trocar a palavra mal por mal. Cadê? Como na frase do personagem, o correto seria: e o mal que pode fazer as crianças. Não, gente, a resposta certa é a letra C. No gabarito de vocês aí tá marcando a letra D ou C? Me confirmem, por favor, tá? Porque aqui, meigo, não sei, sou quem sou, eu, sujeito oculto, meigo, meigo no assunto. Sou meio... Ah, tá. Entendi. Tá bom, gente, ó. Aqui, a letra... Ó, minha cabeça já tinha ido lá, né? Porque faz tanto tempo que eu fiz essa prova que eu não tava nem lembrando. Ainda no segundo quadro, tô lendo a letra C. A resposta da hiena, não sei, sou meigo no assunto. Ele não queria dizer meigo, queria dizer leigo, né? E aí, a palavra em destaque tem função de adjetivo. Sim, a palavra tem função de adjetivo. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu tô sem acesso a essa questão, porque foi feita no login da coordenadora. Vou confirmar a resposta com vocês e volto sexta-feira na nossa aula para discutir essa questão número 6, tá bom? Vamos passar aqui para a questão número 7, porque eu preciso confirmar ali no gabarito o que está acontecendo. Porque se a gente for pensar como predicativo do sujeito ali, funciona. Então eu preciso, porque o sujeito ali é eu, o sujeito oculto. Então eu posso pensar que está adequado, né? Mas a gente discute isso na próxima aula. E o bem que pode fazer as crianças, tá? Na 7, o texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se... Gente, caiu de novo essa questão? Eu repeti? Vamos ver aqui. Cadê? Não, onde que estava essa questão? Eu li essa questão agora, não li não? Ah, sim, eu coloquei a questão que eu também tinha colocado na lista CPB, foi isso? Vamos conferir? Lista CPB. Sim, olha aí quem fez a lista CPB e conferiu, ganhou uma questão e eu nem tinha percebido. Olha só que coisa boa. Então, quem leu aí teve a oportunidade então de ganhar uma questão. Então, tá bom, a gente já sabe que a resposta correta é a letra A, né? Ah, gente, olha aqui. Não, viu? Eu tô doida, mas nem tanto. Olha só. Essa aqui, eu tava olhando no meu papel errado. Essa aqui, número 6, a resposta correta é essa mesmo, ó. Tá certo. Por isso que eu falei, porque na minha anotação aqui, eu marquei que o gabarito estava marcando letra D.
Não, por isso que eu falei, gente, eu tô doida, mas nem tanto. Ó, tá certo. Meigo é uma característica do sujeito oculto. Eu, quem sou? Eu sou meigo no assunto. Meigo é um adjetivo na morfologia, mas na sintaxe, como ele está caracterizando o sujeito, que é eu, que está oculto, sim, ele funciona como predicativo do sujeito. Tá certo. Oxe, minha cabeça tá boa. Eu que estava variada, anotei aqui a resposta errada, mas a resposta certa é essa aqui mesmo, letra C, resposta correta. Porque na letra D fala que mal com. Olha lá, no quarto quadro observamos o velho e bom erro de ortografia ao trocar a palavra mal por mal. Como na frase, o correto seria o mal que pode fazer. Não, mal com U não troca por bem, troca por bom. Então não é. É o bem que você que pode fazer, então é com L mesmo, tá certo lá no quadrinho, a letra D tá errada. E, ainda no quarto quadro, observamos na fala da hiena a presença de um adjunto adnominal de negação e um pronome substantivo indefinido. Ainda no quarto quadro, na fala da hiena, observamos a presença do adjunto adnominal. Cadê? Não tenho nenhum crepúsculo de negação. Adjunto adnominal de negação. Gente, não. O não ali está um advérbio. É um adjunto adverbial ali. Ele está complementando o verbo tenho. Então, errado esse daqui, tá bom? Resposta correta, letra C, da número 6. E a 7 nós já ganhamos, essa daí é a letra A, né? Já respondemos lá na nossa lista CPB. E agora a 8. Drummond expressa nesse poema aspectos do fazer poético, deixando claras suas intenções e a direção que sua poesia irá tomar. Esse processo de descrever, desnudando o ato de escrever, constitui uma das principais características da literatura moderna, assinale alternativa que indica essa característica. Quando eu falo de uma coisa em cima da outra, lá, ó, o processo de escrever desnudando o ato de escrever. Eu estou falando de escrever e estou escrevendo. Então, essa linguagem aí que nós estudamos é a metalinguagem, tá bom? Quando eu digo algo dentro dele mesmo, é metalinguagem, tá? 9. Tem o texto e aí pergunta, a função da linguagem que se destaca no texto é qual? Aí você tem que ler o texto, tá bom? É referencial, a intenção é só de informar? É emotiva? Tem toda a opinião do autor? É poética? Tem traços artísticos e estilísticos? É fática? Tem um discurso para convencer o leitor? Ou é apelativa? Que tem uma linguagem com objetivo de comercialização. Então, eu leio aqui o texto e vejo que é um sentido totalmente informativo. Então, resposta correta, linguagem referencial. Letra B, gente, cadê? Emotiva, vamos ver. Em meio à diversidade dos animais da Amazônia. Não, tá certo. É a letra A mesmo. Ó, tô maluquinha. Letra A, porque esse texto é informativo. Eu fui ler o texto e lembrei, né, de que texto que se tratava. Tá apenas informando, não tem emoção nenhuma aqui, tá bom? Número 9, então, letra A. Número 10. Vamos ver a número 10. Me dá uma esmola? Por que não vai trabalhar ao invés de ficar pedindo? Estou pedindo esmola e não conselhos. De acordo com a norma gramatical, há inadequação no emprego das palavras destacadas no quadrinho 1 e 2. Passando-as para o padrão culto da linguagem, utilizando a mesma pessoa gramatical, qual seria a forma correta? E aí nós temos várias opções e a opção correta é dá-me, porque o pronome tem que vir, o verbo tem que vir antes do me. Então, dá-me uma esmola, apesar de a gente não falar isso, mas a forma correta de escrever é dá-me. E o porquê junto é justificativo, então não está errado gramaticalmente. Eu preciso usar o porquê separado, que era o porquê de pergunta. Então, resposta adequada, letra D. Questão número 11. Identifique dentre as opções abaixo aquela que não corresponde ao estabelecido por Machado de Moisés como principais representantes da poesia trovadoresca da literatura portuguesa. Ah, tá. Aqui já vai começar a literatura, né? Aí já não é comigo, agora é com a Lindinha. Gente, beijo pra vocês. Até na próxima aula, sexta-feira. Espero todos vocês. A gente vai entrar num novo conteúdo
que, se não falha a minha memória, é antônimos e sinônimos, tá bom? Um beijo, estou com saudades, mantenham-se em casa, foco nos estudos e não perca a oportunidade de colocar os seus estudos em dias, tá bom? Beijinhos, tchau!